O que é literatura? Olá, pessoal! Começa uma série de vídeos que é um curso básico de literatura, com foco principalmente na literatura portuguesa e na literatura brasileira, mas que também iremos abordar a literatura francesa, americana, inglesa, entre outras. Neste vídeo, uma introdução à literatura. O conceito de literatura tem mudado ao longo do tempo. Nós precisamos distinguir dois conceitos básicos para a literatura. Um com L maiúsculo, que se trata da história da produção literária de um povo. Assim temos a literatura brasileira, a literatura portuguesa, francesa. E o outro com L minúsculo, que se trata de um conceito para o texto literário. O que seria um texto literário? De modo geral, podemos dizer que a literatura é o conjunto de todas as manifestações verbais, orais ou escritas, e de intenção estética, seja do espírito humano em geral, seja de uma dada cultura ou sociedade. Então, neste parágrafo, nós temos algumas palavras importantes, como as manifestações verbais. Hoje a literatura também trabalha com os textos não verbais. O espírito humano. Então, a literatura pode ser a expressão de um espírito humano enquanto um autor, e também da cultura e sociedade. A literatura só existe numa dada sociedade, numa dada cultura. Resumindo, o que é literatura? É o saber relativo à arte de escrever e ler, é a arte da palavra. Ariano Suassuna dizia que a literatura é a expressão da imortalidade. Uma vez que os textos estão escritos, o seu autor se imortaliza, ou seja, é possível ficar registrado ao longo do tempo a produção, o pensamento de um autor ou de uma época. Qual a diferença entre o texto literário e o não literário? O texto literário ele possui linguagem conotativa. Ele é um texto em que a palavra é usada no sentido figurado, um sentido diferente daquele que normalmente lhe atribuímos. A conotação é o uso da palavra no seu sentido simbólico. Então, o texto literário ele é complexo, ultrapassa os limites da simples reprodução e se torna de impossível compreensão, porque há o descompromisso com o real. Então, o texto literário ele tem compromisso estético, descompromisso com o real, provoca a catarse, que é a fuga da realidade, a explosão dos sentidos, a imaginação. Já o texto não literário, ele possui uma linguagem denotativa, que é a palavra no seu sentido próprio. A denotação é uma mensagem emitida de forma clara, sem duplas interpretações. O texto não literário, portanto, ele faz o uso da linguagem denotativa, compromisso com a realidade. Um exemplo é o texto jornalístico. Então, quando eu digo assim, a flor foi plantada no jardim, estou me referindo à flor realmente, no seu significado dicionarizado, no seu significado real. Se eu falo assim, minha mãe é uma flor, ou a vida é como uma flor, estou metaforizando, estou simbolizando, estou usando da linguagem figurada, ao descompromisso com o real. Então aí é literário. Quais as funções da linguagem literária? A literatura ela serve para várias finalidades. Ela serve para entreter, para ensinar, para compreender. Então, uma delas é a função cognitiva, que serve para passar conhecimento, ser usada para ensinar alguma coisa. A principal delas, que é a função estética, a literatura existe para ser admirada porque é bela. A função político-social, usando-a com a função de interferir na sociedade, como nós vamos ter os textos do Castro Alves, Navio Negreiro, falando da questão da escravidão. Função catártica, liberação de sentimentos através da literatura. A nossa aula de hoje é bem breve, uma introdução à literatura. Poste nos comentários o que você entende por literatura. E lembre-se sempre, leia você também. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os gêneros literários.